Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz ao Jesus Cristo, amém? Vamos orar para darmos início ao nosso culto desta noite. Nesse momento, quero dar as boas-vindas a cada um dos nossos irmãos que se encontra aqui nesta noite e àqueles que irão nos assistir logo mais através do nosso canal. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, te rendemos graças, ó Pai, pelo teu amor, pela tua compaixão e pela tua misericórdia, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, para te louvarmos e exaltarmos o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que ainda vais fazer, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram, ó Pai, pela vida daqueles que irão nos assistir através do nosso canal, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando grandemente, iluminando as suas vidas, transformando a cada dia, Senhor, para que eles venham te servir verdadeiramente em espírito e em verdade, ó Pai. Que o Senhor venha estar nos capacitando, que o Senhor venha estar nos conduzindo nesta noite. Que tudo que formos fazer aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar o teu santo nome, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus, porque a cada dia tem nos sustentado, tens derramado as tuas bênçãos sobre nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica em Romanos 6, do 18 ao 22. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o fim é a vida eterna. Amém?
Nesse momento vamos estar louvando ao Senhor e eu convido ao ministério que esteja louvando nesse momento. Firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus.
Eu convido a igreja a ficar de pé. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica em Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Amém? Nesse momento vamos estar, é o momento de dedicação de dízimos e oferta. Nesse momento vamos estar depositando no altar do Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta. E também não somente isso, também depositar no altar do Senhor o nosso coração, a nossa vida. Vamos estar louvando ao Senhor. Convido ao ministério de louvor que esteja louvando nesse momento. Isso. Jesus.
convido a irmã Ana Síria com as crianças para virem aqui até a frente. Nesse momento, vamos estar fazendo oração de gratidão pelos dízimos, pelas ofertas e pela palavra e pelo culto infantil nesse momento. Nesse momento, eu convido a irmã Leide que esteja orando para estarmos passando a palavra. Jesus. Amado Deus e Pai Santo, nesse instante, Paizinho, que nós nos encontramos para te cultuar, para agradecer, meu Pai, cada um, Senhor, está aqui nesse momento, Paizinho. Nós queremos primeiramente agradecer por cada oferta que for depositada no teu altar, que seja usado, Paizinho, com forma de sabedoria na tua obra, Paizinho. Também nós queremos te clamar nesse instante pelo culto infantil. Usa poderosamente a tua serva, irmã Ana Síria, que cada criança que entre, Senhor, neste cultinho, aprenda muito mais de ti, Paizinho, que eles cresçam em sabedoria da tua palavra. Da mesma forma, te clamamos pela vida do pastor Marcos, que o Senhor o use com sabedoria, meu Pai, que ele não venha falar o que venha dele, mas somente o teu Santo Espírito. Abençoa nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos tem a oportunidade. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Mais uma vez temos a oportunidade de estar juntos, para estar cultuando o nosso Deus, estar aprendendo dele e aproveitando a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Hoje, antes de eu... Aliás, deixa eu dizer qual é o texto logo para os irmãos. Juízes, capítulo 6. Mas hoje pela manhã a gente foi, até a irmã Márcia até brincou, mas fomos aqui presenteados pelo irmão Claudio Mires. Irmão Claudio Mires, ele faz aqui uns rabiscos interessantes sobre poesia, não é? E ele fez, não é? Se presenteou com... E a irmã Márcia estava brincando, dizendo que se hoje ia ser a noite de autógrafos, né, irmã Márcia? Mas, foi, assim, é bem legal o que o irmão aqui escreveu, não é? Ele ficou bem bonito, né? Antes de lermos o texto, vamos orar para a gente dar início? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Paizinho querido, nós somos gratos ao Senhor, pois aprove ao Senhor, Pai querido, nos resgatar, mesmo sendo nós aqui imperfeitos, e quando vivíamos, ó Pai querido, para fazer nossa própria vontade. Ainda assim, o Senhor nos trouxe para Ti mesmo, ainda assim, o Senhor trabalha nossas vidas, transforma nossas vidas. Pai de amor, Pai de bondade, nós somos gratos. Nós queremos dizer, Pai querido, que precisamos mais e mais desta Tua graça que nos sustenta. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a vivermos assim conforme a Tua vontade. E Pai de amor, Pai de bondade, nós queremos meditar na Tua palavra, queremos aprender do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que nos alimente espiritualmente, que
Que o Senhor esteja falando aos nossos corações. E, Pai de amor, Pai de bondade, que aqui nós possamos estar meditando e enxergando nessa Tua palavra verdades que são fundamentais para a nossa caminhada. Assim, meu Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Depois da morte de Josué, o povo se afastou, né? O povo se afastou de Deus e desobedecendo a Deus. Né? Ou seja, esse afastamento gerou e culminou com a idolatria. Levou o povo à idolatria, não é? E por isso eles sofreram algumas consequências. Você vai observar que na história de Israel, do povo de Deus, sempre tem essa coisa. O povo passa um tempo, né, enquanto tem um juiz, o povo está ali nos caminhos do Senhor. Mas quando o juiz morria, esse povo geralmente se afastava do Senhor e culminava com a idolatria. E aí aqui nós queremos falar, o tema que nós queremos desenvolver nessa noite é a vida de servo de Deus. Então esse povo aí que havia se afastado, né, eles estavam vivendo, se você observar, eles estavam vivendo com medo, né, sem proteção e sobre o jugo dos inimigos. Sobre o jugo dos inimigos, ou seja, estavam dominados. Então, os israelitas, eles, nesse momento da história, eles vão fugir para as montanhas, né? E eles passam a viver, então, em cavernas, em grutas, escondidos, né? E isso tudo por conta da rejeição ou da idolatria que eles estavam vivenciando. Eles não prosperavam, né? O que eles plantavam, o povo eles vinham e roubavam, né? Era roubado pelo inimigo, tudo que eles plantavam. Eles tinham que fugir. E era roubado pelo inimigo. É neste cenário, justamente, né, que o povo vai, então, clamar. Eles não estavam conseguindo prosperar, e então eles começam a clamar a Deus. Eles vão clamar ao Senhor. E aí Deus vai enviar um profeta aí que não aparece o nome, mas que esse profeta vai falar de Deus para eles. Então, o texto que nós temos aí, Juízes, capítulo 6, do versículo 1 em diante, que diz assim: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus,
em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Até aqui. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos entender agora, nós queremos estar falando justamente sobre como deve ser e o que acontece quando alguém está servindo ao Senhor. Por isso o tema é vida de servo. A gente vai logo entender no decorrer do texto que nós estaremos, expondo, que Deus ele vai conferir, algumas características a quem ele chama e a quem ele conduz. A quem Deus chama e conduz, ele vai conferindo, ele vai proporcionando algumas características a seus servos. E é o que pretendemos aqui. Ou seja, a primeira coisa que nós vamos olhar é a questão das características de um homem de Deus, porque nesse decorrer, nessa narrativa que nós temos aqui em mãos, que nós acabamos de ler, ele vai então levantar um juiz chamado Gideão. Então ele vai dar algumas características aí que são necessárias e que Deus confere aos seus servos. A primeira dessas características, a gente vai ver aí no texto que a gente leu, em Juízes 6, 11 e 12, seguindo o texto, ele vai dizer assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Biesitra Joás. Gideão, filho de Joás, estava molhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A primeira característica é a ideia do ser esforçado e valente. A ideia do não recuar diante das adversidades, das coisas que aparecem. Então, enquanto o povo se escondia, porque no texto que a gente leu, nos é dito que o povo estava escondido, tinha fugido para as montanhas, e estavam escondidos nas cavernas, estavam escondidos dos midianitas, que vinham e roubavam a sua colheita, levavam os animais, matavam, não deixava nada vivo. Enquanto o povo estava assim fazendo, Gideão estava no lagar, tentando proteger o que era seu. Ele estava no lagar tentando proteger o que era seu. Ele estava escondendo o trigo, porque já era uma prática dos midianitas vir levar tudo que eles produziam. Você vê que a razão do clamor é porque o povo não estava prosperando. Eles lembraram de Deus e clamaram. Lembraram de Deus e clamaram. Então, o Gideão, enquanto o povo estava escondido, com medo, por conta da situação que estavam, eles haviam mergulhado em idolatria, em desobediência a Deus, o Gideão estava escondendo o trigo, e ali o encontrou o anjo do Senhor. O anjo do Senhor encontrou Gideão ali. Deus estava procurando um homem que, apesar das circunstâncias negativas, das batalhas, da realidade que se abatia sobre o povo, Deus estava procurando um homem que, apesar das circunstâncias negativas, que o rodeava, ele persistia em arrebatar, a sua, ou de guardar aquilo que era bênção. O povo de Deus entendia que toda a colheita era resultado, era bênção do Senhor, e o Gideão estava guardando o seu trigo. Então, a primeira característica que a gente encontra aí é a ideia do ser valente, e isso exige esforço. E o que é interessante é que a valentia não é a ausência de medo. Não é a ideia de dizer assim, eu não tenho medo. Mas essa valentia aqui, na realidade, é a disposição de enfrentar o medo.
Entende? O medo se apresenta, a barreira é terrível, as circunstâncias nos causam, às vezes, terror, mas aqui, por conta de entender de que há um Senhor que se move, há um Senhor que muda a história, então esse homem confia no Senhor. Deus, então, ele confere características seus, aqueles que ele chama e conduz. A primeira que eu disse, a ideia do ser valente, do ser esforçado. Porém, ainda em Gideão, capítulo 6, lá no versículo 13, depois do anjo ter encontrado ali o Gideão, vai ser dito assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O que é interessante aqui, que uma outra característica, a ideia de conhecer Deus. Você vê que esse diálogo que tem do Gideão com o anjo do Senhor, ele relembra o que Deus fez. Ele relembra o que Deus pode fazer. E assim como o Abacuque, que começa a sua carta, né, ele começa falando até quando? A razão da pergunta, da interrogação do Abacuque, é por conta da maldade que havia se multiplicado, por conta da injustiça que estava pairando sobre o povo naquele momento da história da humanidade, do povo de Deus. Aqui, o sistema é outro. Aqui é teocracia. Ainda é teocracia. Lá em Abacuque já não é mais teocracia, é reinado. Já é o período dos reis. Mas o contexto é semelhante. A mesma interrogação que é feita aqui por Gideão é a mesma que o Abacuque faz. Aqui não é a ideia de não conhecer Deus, mas o que é interessante é que a interrogação que o Gideão aqui faz por que nos entregou, né, nas mãos de Midian. No caso do Abacuque, é até quando os olhos do Senhor contemplariam a maldade. Deus, no entendimento do profeta, Deus é santo, logo ele não poderia estar concordando com a multiplicação da injustiça, com a multiplicação da rebelião contra Deus. E aqui, o entendimento a ideia, uma característica é conhecer Deus, conhecer o Senhor. E essa ideia, essa coisa de conhecer o Senhor, também é exposto no livro de Jó. O Jó que recebe o testemunho do próprio Deus, dizendo que ele era um homem reto diante do Senhor, que ele era um homem íntegro diante do Senhor. Ele recebeu do Senhor, do próprio Deus, esse testemunho. Mas esse Jó foi testado, foi provado, foi tentado, e no final do livro de Jó, novamente vem essa exclamação, essa fala. O Jó diz assim: olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas lá no final, depois de ter passado pelas provas, depois de ter sido testado, o Jó agora confessa, no final, ele agora conhecia Deus, de andar com Deus, de ter um relacionamento com o Senhor, de ter uma vida próspera, próximo do Senhor. Ou seja, alguém que experimentou, teve um encontro pessoal com o seu Senhor.
uma outra característica, meu querido, é o conhecer Deus. Então, uma outra coisa que nós vamos encontrar aqui, não aceita uma vida de derrota. Não aceita uma vida, sabe, de ser envergonhado no sentido que aquele povo estava vivendo naquele instante. Ora, aquele povo havia sido tirado, no texto a gente vê, havia sido tirado do Egito. Aquele povo, quando foi tirado do Egito, ele passou pelo deserto. As nações sabiam que aquele povo era o povo de Deus. Quando Josué e Caleb foram lá em Jericó, que a Raabe deu guarita para eles, eles ficaram sabendo, porque os homens da cidade, quando souberam da proximidade do povo de Deus, eles ficaram sabendo que aqueles homens lá de Jericó estavam temendo, porque eles sabiam que aquele povo era o povo de Deus, era o povo que Deus tinha concedido a vitória de ter sido tirado da escravidão e tinha conduzido esse povo através do deserto, e agora aquele povo estava ali. Há várias narrativas, por exemplo, do período ainda do ministério de Josué, quando o povo marchou ao redor dos muros de Jericó, em obediência à determinação do Senhor. E aí lá é dito, no livro de Josué, que o sol parou. Não é que a ideia, na realidade, não é que o sol parou, o sol é totalmente parado, não se move. Mas o entendimento, hoje nós podemos entender que quem parou, quem reduziu o seu giro foi a Terra. Agora, não procure explicação como é que a Terra reduziu, né, o seu giro e não aconteceu catástrofes. Porque hoje, se isso ocorre, acontecem as maiores catástrofes do mundo. Se um negócio desse ocorrer, é possível até destruir. Então, aquilo que ocorreu ali é algo sobrenatural, é algo que Deus proporcionou. Então, esse povo, eles viram tudo isso acontecendo. Eles participaram na ideia, porque assim, eles são povo de Deus. E agora esse povo está acovardado, correndo para as montanhas, escondido nas grutas, porque a realidade deles é agora de ser dominado pela nação vizinha, e a causa disso é a idolatria, a desobediência a Deus. Então, uma outra característica, a de não aceitar uma vida de derrota. Gideão não viu a derrota de Israel como algo normal. Ele conhecia as promessas de Deus. E certamente ele já tinha escutado de tudo que havia acontecido. Né? Então ele conhecia as promessas de Deus para o seu povo, né? E ele as desejava. É como nós adoramos o Senhor e nós queremos viver debaixo da graça, debaixo dos propósitos do Senhor, né, daquilo que Ele tem para cada um de nós, da paz que Ele, né, nos concede. Nós queremos viver assim, desfrutando da comunhão um com o outro, desfrutando da comunhão com Deus. Algumas vezes, nesse processo de viver em comunhão, a gente tem que se esforçar. Assim como a primeira característica lá, a ideia do ser valente, isso requer esforço. E eu digo que nós temos que nos esforçar, porque todos nós temos defeitos, temos dificuldades, mas nós temos que entender
que o que nos une não são as dificuldades. O que nos une é o sangue de Jesus. É o sangue de Cristo que nos torna irmãos. Que faz com que nós nos chamemos irmãos e, de fato, procuremos viver assim. Então, ele, pelo fato de não aceitar uma vida de derrota, o que levava ele a isso? Porque ele sabia das promessas de Deus. Ele sabia o que Deus havia prometido. Ele queria ver Israel vitorioso. Ele queria ver o Deus de Israel agindo no presente. Você vê que no texto que a gente leu, ele faz uma pergunta. É como se dissesse assim, olha, aconteceu isso lá, com os nossos antepassados. Por que isso não está acontecendo hoje? Por que nós estamos sendo escravizados? Mas Deus já tinha dito, através do profeta lá no começo, nos primeiros versículos. O povo não tinha dado ouvidos a Deus. O povo tinha parado de ouvir a voz do Senhor. E por isso estavam se curvando diante de outra divindade. Então ele queria ver Israel vitorioso. Ele queria ver o Deus de Israel agindo no presente, como tinha atuado no passado. E ele não aceitava que a realidade que vivia fosse a realidade que Deus tinha prometido. Não era essa a realidade. Daí vem uma outra característica de homem de Deus, que está lá no versículo 14 e 15, ainda do capítulo 6 de Juízes. É assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Uma outra característica de homem de Deus, e você pode encontrar isso em todos os homens de Deus que já trilharam esta terra. Uma outra característica dos homens de Deus é saber que não pode fazer nada sozinho. As batalhas no reino de Deus, elas são vencidas por causa da presença do Senhor nas nossas vidas. Por causa da presença dEle. É por isso que a nossa oração deve ser: Senhor, não nos isenta das batalhas. Não nos isenta das adversidades. Mas durante elas, abre os nossos olhos para perceber a Tua presença. Para perceber que é o Senhor que está conosco. Quando assim procedemos, meus queridos, pode chover canivete. Quando assim procedemos, a nossa motivação para adorar a Deus, a nossa motivação para congregar como povo de Deus, não será mudada. Porque a nossa motivação vem como primeiro. A nossa razão de estar aqui não é por causa de alguém, de algum amigo, de algum irmão. Mas a primeira motivação deve ser para cultuar o Deus que é todo-poderoso. Quando eu falo isso, eu me lembro do livro que eu já citei várias vezes aqui para os irmãos, do Philip Yancey, A Alma Sobrevivente. Que ele vai dizer assim: crente apesar da igreja. Por causa da história da igreja americana, do momento em que ele vivia ali. Então, diante das suas perguntas, o anjo do Senhor lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel. Saber que não pode fazer nada sozinho.
É uma característica fundamental na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Vai nesta tua força e livra Israel. Mas ele imediatamente respondeu: com que livrarei Israel? Foi a resposta. Ele faz uma interrogação então a Deus. Gideão, ele reconheceu que ele não era ninguém para salvar o povo. Foi o mesmo questionamento do Moisés, lá, quando ele teve o encontro com Deus no Sinai, que a sarça ardente queimava, que a sarça queimava e não se destruía, né? Teve ali aquele encontro com o Senhor, a teofonia. E esse foi o questionamento também do Moisés. Havia um povo escravizado, o povo hebreu estava escravizado. Aquele povo tinha aprendido a clamar, e se fazia necessário alguém para ser usado pelo Senhor para libertar o povo. Então o povo vai chamar Moisés. E aí o Moisés, naquela ocasião, aqui, o Gideão diz que o clã dele é o menor. Né? Lá o Moisés diz que não sabia nem falar. Era gago. Né? Era gago. Gideão, ele reconheceu que ele não era ninguém para salvar o povo. Que sem Deus, ele nada poderia fazer. Nada poderia. Mas ele deixou de ver como ele se via, como alguém incapaz, incompetente, e decidiu se ver como Deus o via. Aqui é interessante isso, meus queridos, que a palavra de Deus, ela nos exorta para que a gente faça autoexame das nossas vidas, dia após dia. A palavra de Deus nos exorta a fazer isso para ver se há algum caminho mau em nossas vidas. Para que assim a gente vá ao arrependimento, venha sobre nós o arrependimento, e a gente clame ao Senhor. O problema desse autoexame é quando Satanás distorce esse texto e faz com que nós fiquemos olhando o tempo todo para aquele caminho mau. E aí começamos a definhar em remorso, a definhar em culpas que Deus já perdoou. Satanás é mestre em fazer com que nós não nos perdoemos. Fiquemos olhando, que a gente fique o tempo todo olhando para algo que Deus já perdoou. E quer que a gente desfrute da paz, da graça do Senhor. Ele passou a se ver como Deus o via. Ou seja, muitas vezes, por não tomarmos esta atitude de nos ver como Deus nos vê, nós podemos frear, nós paramos de crescer. Né? Quando Deus nos escolhe, nos chama, é porque Ele vê. E é Ele, como Ele disse quando Jesus veio, quando Jesus fazia, não era porque Ele confiava na capacidade do homem. Não era por isso. Tem um cântico da harpa cristã, eu creio, que diz assim: Deus é fiel e é fiel a mim. Na realidade, Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele. Sou eu que tenho que me encaixar dentro dos propósitos, dos princípios da palavra dele. Tem gente que pensa que existe oração poderosa, que fulano de tal, um ungidão lá, tem uma oração poderosa. Eu gosto de dizer que na realidade não é a nossa oração que é poderosa. É o Deus a quem oramos que é todo-poderoso. É o Deus a quem oramos que pode responder e pode transformar as nossas vidas. É o Deus a quem oramos que pode nos fazer vencedores. É Ele que pode nos capacitar a viver nesses dias que são maus como servos dele.
com essas características que é Ele que confere, que é Ele que concede. Se lá já acontecia isso, quanto mais hoje, no tempo da graça. Porque hoje, a igreja do Senhor já foi batizada com o Espírito Santo. Ou seja, lá em Atos 2, o Espírito Santo veio para estar na igreja. Lá, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha por alguns períodos, capacitava determinado juiz, capacitava determinado profeta, depois o rei, mas ele não permanecia. Tanto é que essa narrativa aqui é um momento em que o povo debandou, porque não havia um juiz. O próximo juiz aqui vai ser o Gideão, que vai então obedecer ao Senhor. O Senhor percebeu na disposição ali do Gideão para então usá-lo. E Deus vai usar o Gideão. Uma outra característica é a ideia de ouvir a Deus e lhe obedecer. Ouvir e obedecer. Juízes 6, versos 16 ao 18, diz assim: Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Esperarei até você voltar. Então, diante do que o anjo lhe dissera para fazer, Gideão não disse não. Ele não disse não ao Senhor, mas ele pediu um sinal de que era Deus, de fato, de que era do Senhor, de fato, aquela ordem. Pediu esse sinal porque se não era algo que estava, que ele estava variando da cabeça, era algo real. Sabe, às vezes nós oramos ao Senhor e nós temos que fazer a distinção sobre aquilo que é nossa vontade e aquilo que é a vontade do Senhor, né? Para que mais tarde a gente não esteja colocando as coisas na boca de Deus, dizendo que foi Deus que mandou fazer, muitas vezes foi só o nosso desejo de fazer, né? E aí a coisa complica. Então Gideão, ele vai, ele faz isso, ele pede um sinal para saber se de fato aquilo era uma ordem de Deus. Ele pediu um sinal e ao recebê-lo, ele vai obedecer. Ele vai obedecer ao Senhor. Lembre-se de quando Deus te chama para uma missão. É Ele que vai dar o respaldo. Quando Deus nos chama, é Ele que vai caracterizar, é Ele que vai proporcionar. E é justamente por isso que eu estou citando aqui, é justamente por isso que tem me mantido firme e que me mantém firme. Para prosseguir lutando, para prosseguir orando, confiando no Senhor. Eu sei que Deus é onisciente, eu sei que Deus é onipotente, eu sei que Deus, além de ser onipotente e onisciente, Ele é onipresente. Eu sei que é Ele que comissiona. Eu sei que é Ele que salva. E eu sei que é Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Ou seja, é Deus que transforma. É Ele que proporciona. E aí, por entender isso nos faz continuar firme,
continuar firme no caminho do Senhor. Como igreja dele, como povo dele. Então, diante do que o anjo lhe disse para fazer, o Gideão, né, ele pediu um sinal, mas quando esse sinal veio, ele obedeceu a isso. Ele só precisava ter a certeza de que aquilo era a vontade de Deus. Como é para nós. Agora, nessa questão de vontade de Deus, nós temos que ter cuidado com uma coisa. Nos nossos dias, tem acontecido muitos pseudos profetas, que a todo momento tem gente aí profetizando coisas, né? Dando profetadas. Nós temos que ter bastante cuidado com isso. Por que temos que ter cuidado com isso? Porque a vontade de Deus, aquilo que é seguro para confiarmos e acreditarmos, está registrado na sua palavra. Quando se fala, nós estamos vivendo um momento talvez nunca vivido na história, por conta de tanta gente morrer no mundo todo, por conta da pandemia. E aí as pessoas dizem, olha, pode acontecer de Jesus voltar a qualquer momento. Eu até, assim, porque Deus é todo-poderoso. A gente até pode, né, Deus pode fazer isso. Porém, lá em Tessalônica, o povo também estava pensando assim. Tinha um pensamento parecido com esse. Mas o Paulo exortou aquele povo e disse, olha, nada disso que eu escrevi a vocês, ou seja, o dia do Senhor, ele não acontecerá sem que antes seja revelado o filho da perdição, o anticristo. E quando o anticristo for revelado, algumas coisas irão acontecer antes do grande dia, como o profeta Joel profetizou, do grande e terrível dia do Senhor, da vinda do Senhor. Então, essas coisas que hoje acontecem com a humanidade são apenas dores que estavam profetizado que iria acontecer. A segunda coisa, nós vamos aí, porque vai no decorrer, no desenrolar da história, há alguns passos aí que a gente vai observando que o servo de Deus, porque o tema aí é a vida de servo, não é? A vida de um servo. Então, há alguns passos de um servo autêntico. De um servo que é autêntico. E essa primeira coisa, esse primeiro passo de um servo autêntico, é a ideia do crer em Deus. É a mesma coisa que o Senhor disse quando Jesus veio. Ele disse para o Tomé, ele exortou o Tomé. Porque o Tomé estava dizendo que só acreditava se visse, se tocasse com as mãos. Quando Jesus aparece para ele, aí o Tomé vai dizer que crê. Né? Vai dizer, quando Jesus manda ele tocar lá nas feridas, aí o Tomé vai dizer, Senhor meu e Deus meu. E aí ele recebe a exortação do Senhor Jesus. Ele vai dizer, Tomé, tu está crendo porque tu viu e tocou. Felizes são os que não viram, mas creem. Ou seja, o que ocasionou aquele episódio do Tomé? O Tomé não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu para eles. O Tomé estava em outro lugar, fazendo outra coisa. Entende? A ideia de estar no lugar errado.
Porque se ele tivesse lá com os discípulos, quando Jesus veio, né, apareceu para os discípulos lá, certamente não teria, né, sido necessário ter, né, essa chamada que Jesus dá em Tomé ali. Só que como o Senhor, ele transforma, né, males em bênçãos, hoje a fala do Tomé é um dos argumentos utilizados pelos apologetas para comprovar a ressurreição de Jesus. Porque assim como o Pedro, que negou Jesus, o Tomé, que disse que só creria se visse, esses homens de Deus foram martirizados no nome daquele Jesus que eles testemunharam a sua ressurreição. Logo, se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria por que morrer por ele. Então, por isso que eu disse que, mesmo aquele episódio do Tomé, Deus usa hoje para comprovar a ressurreição de Jesus. Os apologetas argumentam, né, passam por aí. Um deles, que eu posso citar aqui, que depois os irmãos podem até adquirir e ler. Existem dois escritores que são apologetas, muito bons no que escrevem. Um é o Josh McDowell, que ele escreveu Resta um Veredito, mais um livreto também, um livretozinho, mais do que um carpinteiro. São livros muito bons na questão, né, da ressurreição de Jesus. Argumentos sólidos a respeito da ressurreição de Jesus. O outro é William Lane Craig, que é também um apologeta, que escreve um dos seus livros, que é muito bom, é Em Guarda, que eu creio que o Emmanuel é um dos que o Emmanuel adquiriu, não é, Emmanuel? Que é também um apologeta, é a defesa da fé. Então, o primeiro passo aí, de um servo autêntico, é crer em Deus. Ou seja, não importa como está a situação. Não importa como é a situação. Quando Deus nos dá quando Ele mostra os seus princípios, quando Ele nos chama, né, nós devemos crer e obedecer em tudo. É interessante que quando nós oramos, nós costumamos dizer, Senhor, que se faça a tua vontade. Né? Mas quando ataca, trinca mesmo, quando o negócio vem pesado, aí a gente costuma reclamar. Né? Mas o servo de Deus, um servo autêntico, ele continua crendo apesar das adversidades. Ele continua perseverante. Gideão era um homem de Deus, que na sua humanidade, né, ele pediu um sinal, né? Ele pediu sinais ali para confirmar que Deus estava mesmo com ele. Né? Se era Deus mesmo que estava ali, né? E aí o seu ponto fraco era, de fato, a insegurança. Você vê que é uma das características a questão uma das coisas que atrapalha demais é a ideia da inferioridade, do se inferiorizar. Vamos dizer aqui que uma das características de alguém que se inferioriza, que tem esse conceito de inferioridade, é o achar que tudo que se diz é com uma pessoa. E assim são pessoas que estão o tempo todo na defensiva. Não conseguem se entregar. Não conseguem sair da defensiva para manter um relacionamento que seja produtivo. Ou seja, é alguém que está sempre na defensiva. Porque acha que qualquer coisinha vai ser contra ele. Você percebe na fala do Gideão que ele tinha, né, um pouco dessa coisa.
de inferioridade, de insegurança. Né? Mas ainda assim, né, ele se submete à vontade de Deus, que então Deus vai, né, vai aperfeiçoando, né, e aí isso vai acontecer. Você vai ver que o Gideão vai ser utilizado, que Deus vai conduzir ele, apesar da insegurança dele. É como nós oramos hoje. Muitas vezes nós oramos ao Senhor. A graça de Deus, ela nos alcança, nos concede, nos abençoa. As misericórdias do Senhor nos alcançam e renova cada manhã, apesar de nós. Sabe? Apesar das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas dificuldades, a misericórdia de Deus se renova sobre nós. Então, apesar da insegurança do Gideão, ele creu em Deus e colocou sua confiança nele, né? E aí com isso vai acontecer a vitória. O que é interessante é que no desenrolar de toda essa narrativa do capítulo 6, você vai perceber sempre essa dependência. Então, um outro passo é mover-se para uma renovação espiritual. Veja Juízes ainda, 27 ao 30, ele diz assim: assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Veja o que o Gideão vai fazer aqui agora. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, ele fez tudo à noite, e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar, recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Então, você vê onde o povo estava mergulhado. Era o povo de Deus, isso aí. Tinha um poste ídolo de Baal. Quando você vai estudar, quando você pesquisa como era a imagem do Baal, a imagem do Baal era semelhante a um órgão genital masculino. E era o poste ídolo que estava lá. E aí o Gideão vai, e destrói. Ou seja, essa renovação espiritual passa pelo destruir os ídolos. Os ídolos que nós construímos. No caso deles lá, era o Baal. Mas quando nós falamos ídolo, é tudo aquilo que exige a nossa atenção e o nosso amor mais ou acima de Deus. É o ídolo. Que na renovação, essa renovação, esse renovo espiritual, passa primeiramente por destruir esses ídolos. Que de repente nós edificamos. Como crentes, e nós, por eu crer, a forma que eu creio na questão dos batistas, nós não somos protestantes. Os presbiterianos são protestantes. A igreja anglicana é protestante. Algumas outras igrejas históricas são protestantes. Mas eu não creio que nós batistas somos protestantes, porque eu acredito que sempre nós existimos ao redor dos princípios que cremos. Ou seja, essa palavra batizar
Nossos irmãos assembleianos batizam, né, os crentes, todos os crentes, eles batizam pessoas convertidas a Cristo. Mas essa palavra baptizo ou batizar, ela vem justamente alguém, quem divulga isso, quem passa a fazer isso, é justamente o povo batista. Quando você vai orar, olhar para a história de como acontece esse batismo. É o povo batista que defende isso. E é justamente por defender isso que muitos deles morreram afogados. Morreram afogados em rios, por batizar pessoas que vinham, que se juntavam a eles. Então, destruiu os ídolos, ele rompeu com a tradição, defendendo a coisa certa. O que o povo estava acostumado ali a fazer? Sacrificar ao Baal. Ele rompe com esse negócio, porque ele tinha ouvido do Senhor. Porque ele percebeu, você vê que ele pede sinal, Deus responde, e ele vai fazer em obediência a Deus. Então ele rompe com aquela tradição idólatra, aquela tradição que impedia, que estava provocando aquele negócio lá que o povo tinha que fugir. Porque estava sendo escravizado. Não estava prosperando. Ao fazer isso, há aí um testemunho. E como deve ser a vida cristã também. A vida de servo. Interessante, certa vez eu estava ouvindo um pastor americano, e ele disse assim, ele fez um exemplo assim. Você quer saber como é a vida do seu irmão? Não vá perguntar a ele. Pergunte ao vizinho. Que o vizinho vai dizer qual é o testemunho que ele dá. Não pode ser normal, jamais poderá ser normal, toda a minha vizinhança dizer que eu sou mau caráter. Não pode ser assim. Um cristão, ainda que, porque assim, nós vivemos um tempo em que você pode ouvir, você liga a sua TV, você vê lá no jornal, vê na internet, como certa vez eu recentemente ouvi um vídeo de um camarada, incentivando, né, aquela organização de bandidos lá, PCC, para matar os cristãos, porque eram eles que, né, estavam dando base para o governo que está aí. Infelizmente, a gente pode escutar isso, mas não pode ser regra geral. A ideia da luz que fica em cima da mesa. Ou seja, o testemunho que se dá é justamente essa luz que está em cima da mesa, que não deve ser colocada debaixo, mas em cima, que Jesus falou. A ideia de que, quando eu gosto de dizer assim, nós só podemos entregar, nós só podemos dar algo que temos. E um cristão autêntico, um servo autêntico, que vai sendo moldado e caracterizado pelo Senhor, esse cristão, ele deve ter dentro de si aquele amor que o Senhor derramou. Então, é natural que esse cristão entregue isso. O homem que não tem esse amor não pode dar amor, porque ele não sabe o que é amor. Ele testemunhou. Um outro passo, seguir aquilo que Deus determina. Aquilo que Deus decreta.
lá no versículo 34 ainda de Gideão, ele vai dizer assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiesitas para segui-lo, para seguir a ele. Ou seja, aqui acontece com Gideão aquilo que aconteceu com alguns homens de Deus lá do passado. Ou seja, ele recebe então a unção do Espírito, ela desce sobre ele, e as pessoas passam a segui-lo. Né? Ele viu, as pessoas passaram a perceber que Deus estava com ele. Ou seja, um líder não auto se determina líder. Quando a liderança é resultado de um chamado do Senhor, essa liderança é percebida. Isso é assim que acontece com homens que vivem, que seguem os passos do Senhor. Então, seguir a estratégia, o decreto dele. Capítulo 7, verso 7, vai dizer sobre isso. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Mande para casa todos os outros. Capítulo 7, verso 7. Ou seja, as vitórias em Deus é uma mistura de liderança e obediência. Deus disse a Gideão para selecionar 300. E esses 300 estariam firmes com as buzinas. Ou seja, o som da trombeta seria o anúncio de vitória. E cântros que tinham que ser quebrados. Ou seja, aqui é apenas um exemplo, a ideia de nossas vidas. As velhas práticas devem ser quebradas e abandonadas. Por isso que requer luta. E aí assim o fogo, o mover do Espírito seria visto. Ou seja, os 300, eles seguiram o exemplo de seu líder e se juntaram a ele, conseguindo assim a vitória. Ou seja, Deus não pretendia que eles lutassem. É interessante isso. Deus não pretendia que eles lutassem ali, mas que eles obedecessem ao que ele ordenou. Interessante demais isso. Existe uma batalha semelhante com o rei Ezequias também. Que o Senaqueribe cercou a cidade, mas o povo não precisou lutar. Foi Deus que exterminou. Foi Deus que concedeu a vitória. Um outro passo, ainda em Juízes, capítulo 8, versos 22 e 23. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Aí no versículo 23, ele vai responder: não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. E aí ele vai dizer aquilo que deve ser a convicção de cada servo. O Senhor reinará sobre vocês. Um outro passo do servo de Deus é dar glória a Deus sempre, em todo momento. Saber reconhecer que é por causa da graça dele, é por causa do favor dele, das misericórdias dele. Dar graças a Deus, dar glória a Deus sempre. Reconhecer que é dele a vitória e não nossa. É por isso que eu creio demais, meus irmãos,
que a razão de continuarmos em pé não é porque nós somos fortes para isso, mas é porque o Deus que é todo-poderoso, é Ele que nos sustenta. É Ele que nos mantém de pé. Viu, meus irmãos? É o Senhor que sustenta em nossas mãos. Para concluirmos, para vivermos a fé bíblica, né, de forma autêntica, nós precisamos estar sob a unção do Espírito Santo, buscar a aprovação de Deus no Senhor, né, que vai seguir sempre o que Ele diz, está disposto a obedecer o que Ele diz, está promovendo e vivendo a comunhão com o seu povo, né, e não aceitar, né, como o anormal, mas, né, transformar as coisas como Deus as quer. Não é válido para o cristão o adágio: se você não pode vencer, junte-se. Né? Não é válido para o cristão isso. Devemos pedir a Deus, né, que estratégia seguir diante de uma missão e obedecer ao que Ele diz e ao que Ele determina. Obedecer, a disposição de obedecer ao Senhor. E quando falo isso, meus queridos, como o Senhor sabe o que vai no meu coração. Das noites que já passei conversando com Ele. Justamente sobre essa questão. E como eu posso dar graças a Deus pela paz que Ele tem me concedido. Como eu posso descansar no Senhor pela paz que Ele tem me concedido. Então nós devemos pedir ao Senhor, pedir a Ele, né, o rumo de como fazer. Ou seja, as vitórias dos servos de Deus, a gente deve entender que essa disposição de viver conforme a vontade de Deus, isso vai ocasionar em uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre as coisas que escravizam. E isso causa um impacto nas pessoas que estão ao nosso redor. A mudança que Deus efetua nas nossas vidas, isso causa impacto na vida do outro que está ao nosso redor. Nós devemos entender, assim como Paulo escreveu aos Efésios, as nossas armas são espirituais, e são delas que nós devemos pegar e segurar, e não abrir mão, de forma alguma. Seja antes de uma batalha, né, com base na obediência, nós devemos pensar que com base na obediência nós já temos a vitória. Amém, meus irmãos? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, Paizinho amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede, ó Deus, essa certeza de que Tu és o Deus que escuta, Tu és aquele que sustenta, que se move em direção a nós, apesar de nós, meu Pai. Tu és aquele que nos concede a vitória, que nos chama para viver conforme a Tua vontade. Tu és aquele que nos chama para ser de fato servos do Senhor. E como nós dissemos agora há pouco, Pai, nós não queremos ser colocados na sucata. Nós queremos, Pai querido, que o Senhor nos transforme, assim como o ferreiro, Pai, quando pega o ferro para queimar, para colocar no fogo. Nós sabemos que quando esse ferro não presta, é colocado na sucata, Pai. Então nós não queremos estar na sucata. Ainda que seja no fogo da provação, mas que o Senhor nos abra os olhos, que o Senhor nos dê entendimento, para percebermos que estamos caminhando conforme a Tua vontade, que é o Senhor que está na direção das nossas vidas.
que o Senhor nos abençoe. Que nos dias que virão, Pai, na continuidade da nossa caminhada, que a cada instante o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja concedendo a cada um dos teus filhos aqui, Pai, o perceber o quanto o Senhor é bom, o perceber que o Senhor de fato é onipotente, é onisciente e é alguém que se faz presente dia após dia. Ó Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, nós louvamos o teu santo nome, ainda que sejamos aqui imperfeitos, ó Pai, e de repente não sabemos, ó Pai, como exaltar o Senhor como o Senhor merece. Mas tudo que podemos dizer, Pai, é eis-nos aqui, como teus servos, para que o Senhor nos use como instrumento em tuas mãos. Muito obrigado, meu Pai, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que mais tarde, às 8h, o Nicolas vai postar. Eu creio que está sendo gravado. Não é, Nicolas? E o Nicolas vai postar às 8h lá no canal do YouTube. E, assim, eu espero em Deus, e aí agora falando para aquelas pessoas que certamente irão assistir. E a nossa palavra é: não deixe, não pare, não lute com Deus. Se o Senhor fala ao teu coração, não invente desculpas para o Senhor. Tão simplesmente obedeça. Tão simplesmente obedeça ao chamado dEle, ao comissionamento dEle. Queira estar tão simplesmente no melhor lugar que um homem e uma mulher deve estar, aos pés do Senhor como servo dEle. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês que irão assistir, que irão, né, estar conosco, cultuando a Deus. E aí fica o convite também, né? Nós ficamos aqui na rua Edgar Gaioso, no centro de José de Freitas. E aí você pode estar conosco, né? Nós temos os cultos aos domingos, pela manhã, escola bíblica, a partir das 8h30. E os cultos, o culto dominical é a partir das 18h. Nas quartas-feiras, agora, o nosso culto de doutrina é às 19h. A gente começa às 19h e termina às 20h, né? Às 20h. E aí é muito importante a presença, aí agora eu posso dizer, a presença de cada irmão, né? Nós estamos estudando a nossa declaração doutrinária. Então, dito isso, meus queridos, eu convido você a ficar de pé para a gente orar, finalizando. Não entendi. Não estou entendendo, não. Vem aqui. Ah, sim, bem lembrado. Hoje, quando terminarmos aqui, quando fizermos a oração final, tem ali um cafezinho, tem um chá para os irmãos estarem tomando. Não precisa ficar muito pertinho, né? Mas para que a gente vá retornando isso aos poucos. Tem ali o cafezinho, o chá. Quem não quiser tomar café, toma o chá. Chá de erva cideira, né? Não é, irmã Leide? Chá de erva cideira, não é isso? Então, ao orarmos aqui, finalizarmos, está ali e a gente pode, né, estar aproveitando. Feche seus olhos e vamos orar finalizando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus de amor, Deus de bondade. Senhor, nossa oração é de agradecimento pelo Senhor estar nos sustentando, por Senhor nos conceder, Pai, o livre acesso à Tua presença em Cristo Jesus. Por nos conceder, Pai,
a alegria de estar juntos como igreja, te cultuando, exaltando o teu santo nome. Mas, Pai querido, Pai amado, nós continuamos te pedindo, Pai, que o Senhor nos capacite a estar te adorando dia após dia, a estar te adorando, ó Pai, nas escolhas que fazemos semanalmente, nas escolhas que fazemos, ó Pai, junto à nossa família, nas escolhas que fazemos junto aos nossos amigos, ó Pai, enquanto trilhamos o caminho do Senhor. Que o Senhor nos ensine, nos capacite a estar te adorando a todo momento. E assim, meu Pai, que a tua graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, igreja do Senhor, hoje e sempre. E a igreja que crê diz, amém e glória a Deus. Ok? Podemos tomar o chazinho, né?